Então, a gente já vai para a primeira pergunta da nossa live de hoje, que estava lá no material de apoio, que fala assim: como você trata a história do seu passado? Você tem facilidade de encarar e ressignificar seus traumas e dificuldades? E uma das coisas que me chama a atenção é ali no livro, já na página ali, que eu até deixei marcadinho aqui para ler, antes de chamar a nossa convidada que vai testemunhar. Ali na página 34, ele fala assim: não somos capazes de apagar ou excluir voluntariamente registros da nossa mente. Nossa trajetória importa para o Senhor. Independente do que trazemos em nossa bagagem, Deus pode fazer uma coisa nova. Ao contrário de nós, que sempre preferimos descartar o que está ruim, Ele prefere resgatar o que está perdido. Ao contrário de nós, que sempre pensamos em destruir o que não serve, o método de Deus é redimir e ressignificar. E eu quero já chamar a nossa primeira convidada, que vai compartilhar. E o nome do testemunho dela hoje é Do Pensamento de Morte à Renovação da Mente. Fran, seja muito bem-vinda à nossa live. Eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você. Boa noite, pastora. Boa noite a todas as mulheres que estão nos assistindo. É uma alegria, uma honra estar aqui com todas vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez e continua fazendo na minha vida. Eu sou casada há 12 anos, né? Meu esposo Edson. Temos 2 filhas maravilhosas, a Melissa, de 7 anos, e a Bela, de 1 ano e 9 meses. E a nossa história tem sido realmente assim um agir, né, de Deus na nossa vida, um agir da fé, um movimento de fé na nossa vida desde o nosso casamento, né? Então, há cerca de 9 anos atrás, eu passei por uma situação bastante traumática. Eu e meu esposo estávamos na escola ministerial da igreja que nós congregávamos em outra cidade, em outra igreja, e era um dia de semana à noite, então só estávamos nós ali na igreja com um funcionário que era amigo nosso também. E depois das aulas a gente estava então se dirigindo ao estacionamento para ir embora, e ele acenou pedindo que a gente retornasse. E quando a gente retornou, a gente percebeu que ele estava com a mão no peito e ele estava se queixando que ele estava sentindo muita dor. Aí, rapidamente, nós percebemos que ele estava tendo um ataque cardíaco. O meu esposo tentou acalmá-lo, né? Tentou conversar com ele. Ele foi perdendo os sentidos, as pernas dele foram amortecendo. A gente deitou ele no chão, tentando acalmá-lo, né? Enquanto meu esposo estava ali conversando com ele, fazendo massagem cardíaca, né, entendendo um pouquinho do que estava acontecendo, eu estava ligando na emergência, pedindo socorro. E, de fato, o socorro chegou muito rapidamente. Em cerca de 7 minutos, o socorro já estava ali. Mas, infelizmente, não foi possível reanimá-lo, né? Ele faleceu nos nossos braços ali. Então, nós ouvimos ali as últimas palavras dele, nós oramos com ele. Foi uma situação bastante triste. E depois daquele momento, que por si só já foi bastante traumático, nós revivemos aquele momento muitas vezes, porque como era uma igreja grande, com muitos membros, né, e ele era uma pessoa muito querida, todas as pessoas vinham perguntar para a gente o que tinha acontecido, quais foram as últimas palavras, como que a gente tentou, né, trabalhar ali naqueles últimos momentos com ele. Então, a gente reviveu essa história muitas vezes, contando para as pessoas, né? E eu não percebi que isso estava causando em mim, né, um trauma, uma síndrome do pânico, que mais para frente, né, veio se desenvolvendo. E eu tinha crises de ansiedade, né? E isso refletia fisicamente mesmo no meu corpo, né? Acredito que muitas mulheres que já passaram por essa situação sabem como é isso, né? A gente sente dor física mesmo, dor no peito, palpitação, taquicardia, né? Então, eu sentia uma série de sintomas e sempre eu tinha pensamentos de morte, né? Aquelas vozes, pensamentos de morte vinham na minha mente, tentando, né, dizer para o meu cérebro, tentando dizer para mim que aquilo ia acontecer comigo, né, que eu passaria, que eu teria um problema cardíaco, que eu morreria a qualquer momento, que eu não poderia ficar sozinha. Então, essas situações foram se intensificando com o decorrer do tempo, né?
Aí eu passei por todos os cardiologistas da cidade, porque eu não conseguia ficar cerca de 1 hora sozinha, eu não conseguia ficar sozinha mais em casa, e essas crises de ansiedade, de palpitação sempre aconteciam. Então, eu fui tentando buscar ajuda de formas naturais, né? Eu não sou contra nenhum tipo de tratamento, de terapia, de uso de medicamento, muito pelo contrário. Eu até incentivo as pessoas que realmente procurem conhecer a sua saúde, o seu corpo, preventivamente, né? Para que não precisem depois remediar uma situação. Mas naquele momento ali, eu me neguei a procurar qualquer outro tipo de recurso que não fossem naturais, porque eu estava bem. Né? No dia anterior eu estava bem, eu estava vivendo um momento da minha vida que eu estava feliz, eu tinha cerca de 3 anos de casada, nós íamos realizar a viagem dos nossos sonhos, que era ir para Israel, eu estava trabalhando, dando aula na universidade, que também era um grande sonho profissional, então eu estava bem, e da noite para o dia, né, aquele trauma me levou para esse cativeiro, me levou para esse cenário de morte. Então, eu me neguei. Falei, não, eu não vou partir para nenhum tipo de tratamento, porque eu sei o que causou. Eu sei pontualmente que foi esse trauma que me trouxe para essa situação. E aí, então, né, as pessoas que caminham conosco, e eu quero destacar aqui a importância, né, de você caminhar com as pessoas certas, né, caminhar com o corpo de Cristo, caminhar com mulheres de fé, com mulheres que te apoiam, mulheres que pegam na tua mão e não te soltam, né. E eu tive essas pessoas, né, então, quero citar até aqui a pastora Kellen, que foi um amor, assim, derramado pelo Senhor mesmo na minha vida. E 1 vez por semana, ela falava, Fran, vem aqui na minha casa, a gente vai orar, a gente vai passar a tarde orando, adorando ao Senhor, fazendo batalha espiritual, e você vai conseguir sair dessa situação. Então, toda quarta-feira estava eu lá na casa dela orando, tinha os meus pais, os meus irmãos, que também estavam orando comigo constantemente, o meu esposo, que também acordava orando comigo, ia dormir orando comigo, né? Então, eu pude contar com essas pessoas me apoiando. Mas, além disso, eu precisava desenvolver estratégias pessoais, porque essas pessoas, elas não estavam o tempo todo comigo, né? Então, eu precisava ter ferramentas para quando eu estivesse sozinha. E foi aí, então, que eu comecei a espalhar a palavra do Senhor na minha casa em post-its, né? A decoração da minha casa, no momento, era post-its coloridos, né? Então, eu tinha post-its coloridos pela casa toda, declarando a palavra do Senhor, né? Declarando que Ele estava comigo, que Ele me segurava com a sua destra fiel, que eu não estava sozinha, que eu não precisava ter medo, palavras dizendo quem eu era em Cristo, as promessas que Ele tinha para a minha vida. E aonde eu estava, quando eu tinha crises de ansiedade, quando meu coração acelerava e eu tinha palpitação, eu começava a declarar essas palavras, né, esses versículos em voz alta. Mais alto do que as vozes que falavam na minha mente. Porque o tempo todo aquelas vozes diziam, tá vendo? Agora teu coração começou a palpitar, acho que você vai morrer. Então, o tempo todo aquelas vozes ficavam falando. E eu falava mais alto que elas. Eu saía declarando tudo aquilo em voz alta, né? E colocava louvor, ficava ali em louvor, em adoração, até que o meu coração se acalmava, até que eu conseguia sair daquela crise, né? E assim eu fui vencendo, né, muitas etapas nesse processo. Comecei a estudar um pouquinho sobre a minha alimentação. Falei, vou pesquisar naturalmente, né? Assim como Elias fez quando ele estava depressivo na caverna, né? Ele precisou se alimentar e se movimentar. Falei, vou fazer a mesma coisa que ele fez. Comecei a substituir alguns ingredientes da minha alimentação, tirei tudo aquilo que me causava ansiedade, comecei a ingerir, né, alimentos mais saudáveis que produziam as endorfinas, serotonina, triptofano, todas essas coisas, né, que nos deixam felizes. Levei a sério uma atividade física, né? Então, tudo isso aliado com o meu modo de agir espiritualmente foi me tirando dessa situação de crises que eu tinha, né? E aí, finalmente, chegou a tão esperada viagem, né? E eu pensava, como eu vou entrar num avião e ficar 18 horas lá dentro se eu não estou conseguindo ficar 1 hora sozinha em casa? E aí eu comecei a contar histórias para o meu cérebro, né? Eu comecei a conversar com ele em voz alta. Todas as vezes que vinham pensamentos de morte, eu falava para mim mesmo, não, você não vai morrer. O Senhor já levou na cruz todas as enfermidades, você vai viver e vai desfrutar tudo aquilo que Ele já conquistou para você. E eu começava a dizer, não, se você tiver um ataque no avião, com certeza vai ter uma equipe médica para te socorrer. Eu sabia que não tinha, mas eu contei uma história para o meu cérebro e eu fiz ele acreditar nas verdades que eu estava direcionando.
E aí eu acho tão interessante que agora, lendo esse livro, que na época não tinha, mas, né, lendo agora eu revivi toda essa história. E aí ele fala sobre isso, né, a neuroplasticidade do nosso cérebro, que é quando você expõe ele a uma nova verdade, quando você expõe ele a um ambiente saudável, você é capaz de moldar os pensamentos que você tem a respeito de algo. E foi exatamente o que eu fiz naquele momento, né? Ele cita também ali, né, aqueles 3 pontos interessantes, né? Crer, criar e crescer. Quando você crê em algo que o seu cérebro está falando, você cria um comportamento em cima daquilo e esse comportamento cresce. Então, o que eu fiz naquela época foi tentar modificar as minhas crenças. Eu falei, não, eu vou colocar a palavra do Senhor, as verdades que Ele tem ao meu respeito, e eu não vou mais acreditar nessas vozes. E eu fui fazendo essa batalha. E o resultado foi que eu consegui viajar, né? E quando eu retornei dessa viagem, cerca de 10 dias depois, eu percebi que em nenhum momento eu tive nenhuma dessas crises. Então, eu consegui viajar, eu consegui desfrutar tudo aquilo que o Senhor tinha para nós naquele momento. E quando eu voltei, eu percebi que eu estava curada, né? Com o poder da palavra do Senhor renovando a minha mente. Que lindo, linda história. Linda história.